um desafio e talvez aí uma dificuldade de enxergar isso, porque para eu conseguir fazer uma mudança, eu preciso identificar e reconhecer quais são essas características individuais. E aí a gente fala não somente da doença em si, né? Porque já existem aí, como você comentou muito bem, a própria inteligência artificial ajudando, auxiliando muito nisso, né? Como que a gente pode trazer cada vez mais tratamentos individualizados para aquela necessidade específica da doença daquela pessoa. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Hospitalar 2025. Esse projeto foi criado e pensado para te ajudar a descobrir todas as novidades e se programar para tudo que vai acontecer nos congressos da Feira Hospitalar, que é o maior ponto de encontro do setor de saúde da América Latina. E esse ano acontece nos dias 20 e 23 de maio, aqui em São Paulo. Essa nova temporada está cheia de novidade, né? Esse ano está extremamente especial a Feira Hospitalar, porque além dos 5 congressos próprios, a gente está ganhando 3 novos congressos. Então, fica ligado aqui no nosso podcast e acompanha, porque a gente vai te contar um pouco mais de tudo que vai acontecer nessas datas. Eu sou Ana Domingues, sou coordenadora de conteúdo da Informa Markets e também do portal Saúde Business, e estou com uma missão especial aqui, que é conduzir essas conversas para te convencer que os nossos congressos estão imperdíveis e com uma grade especial esse ano, sempre trazendo os especialistas responsáveis por essas curadorias. E hoje o nosso foco é um dos parceiros de longa data aqui no Hospitalar, que é o Congresso Internacional dos Serviços de Saúde, o CIS. E para representar esse congresso, contar um pouquinho para a gente, né, o que eles trouxeram na edição desse ano, eu recebo aqui hoje a Giovanni Lolato, que é gerente de operações e de educação na Organização Nacional de Acreditação, ONA, e é uma das curadoras do conteúdo. Giovanni, obrigada pela presença. Oi, Ana, tudo bem? Nós quem agradecemos a oportunidade de estar aqui falando sobre esse congresso, né, e as principais temáticas, mas eu gostaria de aproveitar esse momento, agradecer também ao Dr. Fábio Leite Gastal, que durante todas as edições anteriores foi o curador desse conteúdo. Este ano, pela primeira vez, a ONA está assumindo com o seu time, e lógico, o Dr. Fábio faz parte do time, né, porque ele é o presidente da ONA, mas juntamente também aí com o Dr. Péricles Góes da Cruz, que é o superintendente técnico, e também o André Ruggiero, que é o superintendente administrativo financeiro. Muito obrigada. Maravilha. Então vamos falar um pouquinho sobre os temas estratégicos dessa edição, né? Tem aí, o CIS tem uma longa trajetória dentro da Hospitalar. Cada ano ele vem se consolidando como um dos principais eventos para os executivos e profissionais do setor, né? E a gente está vendo nesse ano uma programação bem robusta, né? Que traz inteligência artificial, sustentabilidade, novos modelos de gestão em saúde. Então eu queria entender um pouquinho como que foi esse desafio da curadoria da grade desse ano, né? E os principais critérios para selecionar os temas e os palestrantes. Ana, foi realmente como você citou, né? Um desafio, porque assim, a gente tem o público do CIS é um público que é da tomada de decisão, né? São gestores, diretores, enfim, alta administração aí das organizações de saúde. Então a gente precisava trazer temáticas, primeiro, muito atualizadas, né, e temáticas que pudessem fazer sentido para esses gestores. Então, nós pensamos em alguns blocos, né, um deles que não dava para deixar de falar é sobre essa questão da sustentabilidade, mas pensando muito no impacto ambiental também, dentro do ESG. Então, o que os gestores, né, podem fazer, como que a gente pode preparar esses gestores para esse enfrentamento da mudança de clima, por exemplo. Né? O que eles precisam saber em termos de dados, de informações e qual é o primeiro passo que eles podem dar, né? Haja vista que no Brasil aí a gente tem muitas organizações com problemas estruturais, né? E que muitas das vezes não é do dia para a noite que vai se fazer grandes mudanças, né? Então, muito trazer essa reflexão do que esse gestor que vai estar lá conosco, qual o primeiro passo que ele pode dar para começar a trabalhar e discutir essa grande temática dentro das organizações. Um outro bloco é o desafio da gente discutir como que toda essa inserção da inteligência artificial e tecnologia pode auxiliar esses gestores na gestão, na tomada de decisão. Né? A gente tem aí uma necessidade de preparação dos profissionais e fazer com que eles entendam que essa nova onda, né, pegando o gancho aqui da inteligência artificial, ela pode nos auxiliar no dia a dia, na otimização dos processos, na utilização melhor dos recursos. Então, a discussão é muito nesse sentido. E a gente também
não podia deixar de falar da eficiência, né, dentro das organizações hospitalares. E o modelo de gestão bastante consolidado, né, é o que vai trazer a eficiência nos processos. Então, essas discussões, esses grandes temas, eles trazem também a oportunidade da gente falar um pouco da assistência, do cuidado centrado no paciente. Então, assim, a temática, ela está muito interessante e com temas muito atualizados e que realmente a gente precisa colocar na pauta desses grandes gestores. Perfeito. Eu vou puxar um gancho aqui do que você falou sobre a questão né, de trazer inteligência artificial, que é uma nova realidade, não só na saúde, mas em todos os setores, né? E vocês estão trazendo painéis essenciais sobre esse tema, né? E a partir de vários pontos de atuação, que é bem interessante. A gente tem visto, né, que a inteligência artificial ela tem um potencial enorme para otimizar desde processos administrativos até medicina de precisão, né, até para alcançar essa eficiência que vocês vão abordar bastante também esse ano. Mas a gente percebe que existem diversos desafios, né, na adoção dessas tecnologias, principalmente quando a gente vê larga escala. Então, queria entender aí quais as tendências mais promissoras de IA na saúde e como que esses painéis podem ajudar esses profissionais a se prepararem para essa transformação. Perfeito, Ana. A tua fala assim, foi muito assertiva, porque a gente tem visto, por exemplo, quanto que a inteligência artificial pode auxiliar num diagnóstico preciso e a tempo. A gente tem, inclusive, foi temática aí no ano passado da Organização Mundial da Saúde, né, que ela comemora aí o Dia, né, Mundial da Segurança do Paciente, que sempre é em setembro, e o foco principal da discussão foi sobre erro de diagnóstico. O quanto que a gente precisa trabalhar os processos e as pessoas dentro das instituições para que a gente possa ter um diagnóstico preciso e a tempo, né? Porque um diagnóstico correto e preciso vai fazer com que todo o tratamento, as etapas, as fases a seguir de uma jornada do paciente, elas também sejam feitas, né, realizadas da forma correta. Então, discutiu-se muito isso nessa temática que a Organização Mundial da Saúde trouxe. E a gente sabe que toda essa questão de tecnologia e inteligência artificial pode auxiliar muito as organizações justamente para que a gente possa ter um melhor resultado. Além disso, fala-se muito em ter resultados dados em mãos, né, de forma preditiva, ou seja, com tempo hábil, né, antes daquilo se tornar de fato uma doença ou algo naquele paciente, para que a gente possa agir de forma preventiva. Então, por exemplo, já tem muitas opções aí no mercado onde existem avaliações desses pacientes para prever quais que são, por exemplo, as doenças futuras que podem aparecer. E aí, quais são as iniciativas, né, e atitudes que essas instituições de saúde podem promover com a população a fim de evitar que isso aconteça no futuro próximo, né? Então, é muito interessante quando a gente traz essas temáticas. Mas tudo isso tem desafios, né? Por exemplo, a gente tem aí escutado um pouquinho dentro das instituições uma preocupação de que a inteligência artificial vai tomar o meu espaço dentro da instituição. Ou então, um grande desafio de como que a gente insere toda essa tecnologia dentro dos processos, né? De uma maneira que ela venha para auxiliar e não excluir, mas que ela seja complementar. Eu sempre dou um exemplo, eu coloco assim, eu fico pensando muito na enfermagem. A enfermagem é dentro das categorias profissionais nas instituições de saúde que tem um número maior de profissionais. E que também tem um número maior de atividades no sentido do cuidado, né? Frente a todos aqueles equipamentos, por exemplo, que um paciente, quando está numa UTI, ele tem ali. Então, eu fico pensando muito assim, como que a inteligência artificial pode vir auxiliar a enfermagem com sinais, né, com informações, com dados para uma tomada de decisão, para um olhar mais preventivo, né, para enxergar mais as circunstâncias de risco e evitar que as falhas alcancem os pacientes. Então, a gente tem aí uma grande oportunidade, sem dúvida, mas frente, em paralelo, trazendo esses grandes desafios que a gente precisa olhar para eles, né? E não só trazer a inserção da inteligência artificial, por exemplo, e da tecnologia de uma forma abrupta, sem preparar os profissionais ou sem preparar toda essa infra necessária. Acho que são pontos bastante importantes que a gente vai ter oportunidade de discutir bastante nas mesas aí, poder se aprofundar e, quem sabe, sair de lá com alguns highlights para poder mudar, promover aí algumas mudanças importantes dentro da instituição. E até mudar a percepção, né, dessa tecnologia perante as gestões, né? A inteligência artificial, ela ajuda bastante,
todos os setores, né? Vou jogar aqui para o meu setor, sou jornalista e Sim, a inteligência artificial vai tomar o lugar dos jornalistas. Não, ele complementa e nos ajuda a excelente. otimizar o nosso É, trabalho. é isso aí. E acredito que no setor de saúde também tem essa Exato, mesma realidade, né? exato. Exato, Ana. Então a gente precisa fazer, gostei do que você trouxe, né? Mudar a percepção das pessoas em relação a isso e fazer com que eles entendam que isso vai ser complementar e vai nos auxiliar a atingir melhores resultados. Perfeito. Então, vamos falar um pouquinho sobre ESG, né? Que é um desafio que vai muito além da gestão de resíduos, né? A gente vê hospitais investindo forte em redução de pegada de carbono, uso de energias renováveis, né? E outras práticas ESG para melhorar a eficiência e reduzir custos, né? A gente tem um painel muito legal que eu vi, que é sobre hospitais net zero, e a gente sabe que essa é uma grande tendência global, então eu queria entender o que a gente pode esperar desse e de outros conteúdos e discussões sobre um futuro mais sustentável para a saúde. O primeiro ponto que nós pensamos um pouco seria trazer alguns dados, né? A gente tem aí alguns relatórios, né, internacionais que já foram publicados, que trazem, por exemplo, que se o setor saúde fosse um país, ele seria o quinto país que mais contribui para o impacto da mudança de clima, né? Então, a gente parar para pensar nisso é realmente um dado alarmante, né? Um dado muito preocupante. Então, o primeiro ponto ali da nossa discussão é trazer, gente, olha a situação, onde nós estamos agora, neste momento, em relação a esse assunto. O segundo momento seria muito no sentido assim, tá, e aí, o que as instituições estão fazendo? O que as organizações já estão promovendo de mudança para minimizar esse impacto, né? Então, a gente tem visto, por exemplo, instituições de saúde alterando toda a frota de ambulâncias, né, para ambulâncias, por exemplo, com a questão do carro elétrico. A gente tem visto instituições mudando a opção dos gases utilizados lá nos pacientes, porque justamente vão promover, né, um menor impacto nessa questão da mudança de clima. A gente tem visto instituições também mudarem a sua estrutura física mesmo. Por exemplo, para ter uma luz solar, né, durante o dia dentro da instituição, ou então alterando a estrutura física a fim de manter um ambiente mais climatizado e não depender tanto do ar-condicionado. Então, é interessante algumas iniciativas que a gente tem visto na prática. Lógico que isso tudo, né, depende de um investimento, mas também em paralelo, o que a gente tem observado são algumas iniciativas até governamentais, de incentivo para que as instituições possam dar esse primeiro passo. Então, a ideia nesse painel é justamente a gente trazer uma reflexão em relação aos resultados e onde estamos nesse momento, o que as instituições têm feito e tentar ajudar os participantes, né, que a gente sempre tem um momento ali de discussão, também a tentar ajudá-los com as suas angústias, né, que a gente fala assim, poxa, lá na minha instituição eu tenho um determinado problema, será que então nesse painel eu vou conseguir enxergar uma solução, talvez um caminho que eu possa adotar, né, ou até eu posso trazer a minha dúvida, a minha angústia ali no painel para que ela possa fazer parte ali no momento da discussão. Então vai ser uma mesa bem importante, bastante interessante e onde a reflexão vai ser profunda, viu? E os especialistas prometem aí trazer um conteúdo de altíssimo nível. Maravilha, já estou curiosa já. Vamos falar um pouquinho então sobre a nova realidade, né? Assim, a gente está vendo diversas mudanças na gestão hospitalar, mas também os nossos profissionais de saúde precisam estar atentos a essas mudanças e acompanharem, né? E muito legal essa mesa especial que vocês vão trazer, né, sobre as habilidades do profissional do futuro, que vai abordar desde as soft skills e também a necessidade da atualização constante para acompanhar essas inovações. Tem um outro painel aqui, uma outra discussão muito bacana, que é sobre medicina de precisão e personalização do cuidado, né, que vai trazer esse ponto, né, de Big Data e IA, como que elas ajudam a criar tratamentos cada vez mais individualizados, que eu acredito ser também um grande desafio do setor, né. Então, eu queria entender como essas competências, né, quais são essas competências essenciais do profissional e como que a participação do Congresso vai ajudar ele a evoluir. Esse painel ele é muito assim interessante e essa discussão ela sem dúvida é muito profunda, porque assim, primeiro que está dentro ali do ESG naquele ponto do impacto social, né? Exato. E a gente tem discutido muito como que a gente traz essa questão da diversidade e inclusão, a questão da equidade para dentro das instituições. E aí a gente percebe que existe um primeiro passo que é desenvolver nos líderes a habilidade de perceber isso, né? Porque às vezes eles estão lá e a rotina ela é tão dinâmica que essas particularidades, as pequenas questões, elas não são observadas nos pacientes, nos seus familiares, né? O que
realmente importa para eles, porque às vezes é uma questão tão pequena que para aquele paciente importa tanto, para ele é tão grande, mas que às vezes passa de forma despercebida ali pelos profissionais de saúde, muito por conta de protocolos que eu preciso cumprir, rotina que eu preciso cumprir, né? Então, acho que o primeiro ponto é a gente desenvolver nesses profissionais as habilidades de percepção dessas particularidades, das características individuais dos pacientes, né? A gente tem entendido que existe ainda um desafio e talvez aí uma dificuldade de enxergar isso, porque para eu conseguir fazer uma mudança, eu preciso identificar e reconhecer quais são essas características individuais. E aí a gente fala não somente da doença em si, né, porque já existem aí, como você comentou muito bem, a própria inteligência artificial ajudando, auxiliando muito nisso, né, como que a gente pode trazer cada vez mais tratamentos individualizados para aquela necessidade específica da doença daquela pessoa. Mas quando a gente fala da inclusão, da equidade, nós estamos falando da pessoa em si, não da doença que a pessoa tem, né? É um pouco além, nós estamos falando de uma pessoa que está dentro da nossa instituição, que ela tem suas necessidades, suas características, seja, por exemplo, de gênero, de religião, questões individualizadas que ela traz da sociedade em si, do seu contexto de vida, e que se a gente levar em consideração, isso vai ter um impacto muito positivo em todo o tratamento, né? Então aqui eu enxergo assim, a gente precisa trabalhar com os profissionais, e aí não são somente líderes, né? Sim. Mas profissionais da assistência. A gente precisa fazer com que cada vez mais a tecnologia, a inteligência artificial e outros meios, recursos nos ajudem a diminuir a burocracia, nos ajudem a diminuir talvez a necessidade do profissional registrar, por exemplo, em prontuário, para que a gente possa ter mais tempo dele na assistência. E aí ele vai ter mais tempo também de observar esses pequenos detalhes e identificar esses pontos para poder atuar. Então a gente quer discutir assim, que habilidades? Então a habilidade, por exemplo, da percepção, da comunicação, da escuta, porque às vezes só de você ouvir mais esse paciente, seus familiares, você vai perceber essas questões individualizadas, essas características e vai poder trabalhar melhor isso, né? Então a gente precisa prover de mais tempo para esses profissionais, para que eles também possam, no momento em que eles estão ali com o paciente familiar, desenvolvendo uma escuta ativa, né? E não preocupado com aquela lista grande de tarefas que eu tenho a executar posterior a esse atendimento. Eu acho que é um pouco disso que a gente precisa discutir. E o ponto da equidade é um ponto que a gente precisa conversar mais sobre. A gente fala, né, e por muito tempo falamos muito da igualdade, mas começou-se a entender que não basta a igualdade, eu tenho que olhar para a equidade, né? E que é esse ponto da caracterização e da individualização daquele paciente. Então, às vezes a gente diz assim, eu tenho um protocolo, né, XPTO lá de uma determinada doença, e esse protocolo se aplica aqui para um determinado número de pacientes. Mas mesmo eu tendo um protocolo padronizado, eu posso ter características individualizadas daquele paciente que eu vou ter que levar em consideração. Não que eu vou deixar de cumprir o protocolo, mas são pontos que eu vou levar em consideração para aquele determinado paciente e que o desfecho pode ser diferente também, né? Isso é muito importante. Essas discussões, elas precisam estar nas agendas estratégicas das organizações. E a gente percebe que ainda não estão necessariamente em todas, né? Então, acho que o CIS, por exemplo, é uma grande oportunidade para a gente falar sobre. Maravilha. Isso que a gente trouxe só um gostinho do que vai acontecer no congresso desse ano, hein? A gente está chegando ao fim. Queria passar mais um tempão aqui, mas vou deixar para vocês acompanharem a programação e já garantir as vagas que ainda estão disponíveis para esse congresso, o CIS, o Congresso Internacional dos Serviços de Saúde, que vai acontecer esse ano nos dias 21 e 22 de maio, dentro da Feira Hospitalar 2025. 2 dias de conteúdo inédito e atualizado, vai abordar, né, as principais tendências do setor com palestrantes nacionais e internacionais. Todas as informações sobre as inscrições, a grade completa da programação e os valores dos ingressos estão disponíveis no site www.hospitalar.com e o link também está aqui na descrição para você. Giovani, muito obrigada pela sua participação, foi um prazer falar contigo. Imagina, o prazer foi todo meu. Vamos, né, conversar mais sobre todos esses temas, nos aprofundarmos lá no CIS. Obrigada mesmo, Ana. Perfeito. Para quem ainda não garantiu, a sua presença Hospitalar 2025 acontece de 20 a 23 de maio, lá no São Paulo Expo, em São Paulo, e vai reunir os maiores especialistas do setor da América Latina. Aproveita também para acompanhar a gente nas redes sociais. Até a próxima!